Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, eu sou o criador da linguagem de programação AI Scripter, né? Nesse vídeo, sobre o tema desse vídeo, né, é o que é inteligência da máquina, né? Eu quero incentivar você a refletir, né, sobre esse tema, né? Nós falamos em inteligência computacional, nós falamos muito em inteligência artificial, né, nos dias atuais, mas uma pergunta muito simples e que geralmente não é respondida, né, é o que é inteligência da máquina, né? Para analisarmos isso de uma maneira mais profunda, precisamos levar em consideração então os principais conceitos abordados quando se fala, né, em inteligência, vamos dizer assim, não humana, tá certo? Vamos falar sobre um pouco sobre a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial hoje, nos dias atuais, ela nada mais é, né, do que um conjunto de técnicas, né, na verdade, que se diz tecnologia, né, que podemos chamar de tecnologia, um conjunto de técnicas que permitem adaptar na máquina, né, mais precisamente nas máquinas computacionais, a capacidade de reconhecimento de padrões e a capacidade de classificação, né? Ou seja, a capacidade de classificar elementos, né, e reconhecer elementos, tá certo? Então seria essa uma característica muito básica do sistema nervoso central do ser humano. Nós temos uma capacidade de reconhecer as coisas, de classificarmos as coisas, é uma função do nosso cérebro, tá certo? Isso é o que é a inteligência artificial hoje em dia, né? Todas as técnicas hoje no mundo que utilizam a inteligência artificial se baseiam nessas duas premissas, né? Fazer com que a máquina seja capaz de reconhecer padrões, né? Ou seja, objetos, elementos, né? E classificar esses objetos, agrupando, né, esses elementos e objetos em categorias. E a partir daí facilitar então a tomada de decisões, né, da máquina. De forma que isso faça parecer que a máquina muitas vezes pensa como se fosse uma pessoa, como um ser humano, o que não é verdade. Estamos muito longe disso ainda, de chegarmos ao ponto de imitarmos realmente a inteligência do ser humano. Tá? Bem, agora falando de inteligência computacional. A inteligência computacional é um ramo, vamos dizer que é uma ramificação da inteligência artificial que abrange, na verdade, todas as possibilidades, né, que tornam o computador, né, vamos dizer assim, inteligente. Né? Então seria o seguinte: você tem uma máquina, você tem um computador que tem muitos recursos, né, e que podem ser organizados e devidamente utilizados, certo? Porém, quando se tem muitos recursos fragmentados e esses recursos não são organizados e planejados, a inteligência vai por água abaixo, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Você não tem aí uma máquina inteligente, nesse caso, você tem um computador com vários recursos subaproveitados e que muitas vezes pode até criar dificuldades operacionais ao invés de facilidades. Né? Porém, se há uma estratégia por trás da organização de tais recursos, é possível então fazer com que a máquina com que o computador funcione de uma maneira tão inteligente que facilite sim a vida do ser humano. Né? Porém, veja, nós precisamos entender também o que esperar das máquinas no futuro. Né? As máquinas autômatas, né, muitas pessoas confundem, por exemplo, as máquinas autômatas, né, com as máquinas inteligentes. Né? Aqui estou falando, na verdade, de todas as máquinas que o ser humano é capaz de construir para facilitar o trabalho, né, e não somente de máquinas computacionais, tá certo? Então as máquinas autômatas são aquelas que executam funções de forma independente. Isso não quer dizer que elas sejam inteligentes. Né? Uma máquina de lavar, por exemplo, de lavar roupas, é uma máquina autômata, né, que executa uma tarefa facilitando o trabalho do ser humano. Né? Porém, ela não é muitas vezes uma máquina inteligente, porque ela não é por si só capaz de tomar decisões sem que o ser humano interfira, muitas vezes. Né? Tá? Agora, uma máquina inteligente seria aquela máquina capaz de tomar decisões, né, para evitar que o ser humano tenha o trabalho de pensar em coisas que talvez não sejam interessantes num determinado momento, ou que não sejam tão relevantes num determinado. Então a máquina pode fazer isso para o ser humano e fala assim: ó, vou decidir por você, né, para que você possa pensar em coisas mais importantes. Você reserve aí a sua energia para pensar em coisas melhores, né, vamos dizer assim, tá certo? Porém,
Veja, a inteligência da máquina, então nós precisamos pensar em inteligência da máquina, né, o que é realmente, ainda não respondi essa pergunta, o que é a inteligência da máquina? Né? Estou tentando estimular aqui uma reflexão sobre isso, para encontrarmos uma resposta plausível. Né? Então, voltando nos tópicos que eu estava falando sobre inteligência computacional e inteligência artificial, né, esses são campos de estudo, vamos dizer assim, que tentam, na verdade, direcionar, né, o conceito de máquina inteligente, né, para máquinas que resolvam problemas no dia a dia. Tá? Simplesmente isso. Agora, o que nós queremos para o futuro? Máquinas que nos substituam, que sejam a nossa semelhança, que se comportem como um ser humano, ou máquinas que nos ajudem a resolver problemas, ou seja, trabalhando com o ser humano de forma colaborativa. Tá? Claro, veja, tendo uma máquina que seja a semelhança do homem executando tarefas, ou tendo uma máquina que colabore com o homem, facilitando a execução das tarefas e tomando decisões inteligentes, não vejo aqui diferença entre a inteligência da máquina. Tá? Tanto um robô, né, que imita o ser humano, quanto um computador que é capaz de facilitar o trabalho do ser humano, ambos são máquinas inteligentes. Então, nós podemos dizer que esses conceitos, esses campos de estudo, inteligência computacional, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né, que é um outro conceito aí estudado nos dias atuais, todos eles remetem a uma única proposta, na verdade, né? A máquinas inteligentes, a tornar máquinas mais inteligentes, para que elas nos auxiliem e facilitem o nosso trabalho, tá certo? Bem, então, veja, será que uma máquina precisa, né, vem a questão aí, será que uma máquina precisa imitar o comportamento do homem, né, para facilitar a vida dele? Ou simplesmente ela pode ser apenas sempre um colaborador, né, uma máquina colaboradora que auxiliará o homem nas tomadas de decisões mais relevantes? Né? Então veja, precisamos refletir, né? Acho que refletir sobre isso é interessante para quem é da área, né? Para quem é da área computacional, principalmente. Eu acredito que isso é muito subjetivo, né? Muitas vezes. Pensar em máquinas inteligentes, eu acredito, tem que ter uma objetividade. Então, por que o homem quer máquinas inteligentes? Principalmente para facilitar o trabalho, né? E para ganho de tempo. Acho que esse é um dos principais objetivos, tá certo? Aumento de produtividade, né? E do meu ponto de vista, eu acredito que as máquinas colaborativas que possuem recursos, né, e que esses recursos possam ser organizados e devidamente aproveitados, acredito que essas máquinas suprem sim as necessidades, né, de automação e de facilitação de trabalho para o ser humano, ok? Podemos pensar ainda o seguinte, que tornar máquinas inteligentes talvez seja uma questão de organização, né? Precisamos pensar nisso. Né? Talvez seja uma questão de organizar os recursos tecnológicos para que as máquinas trabalhem de maneira mais inteligente. Né? Porque inteligência é um conceito abstrato. Né? Inteligência, o que é um ser inteligente? Né? O que é uma máquina inteligente? Né? Acho que o conceito mais simples disso é pensar o seguinte, o conceito mais simples em relação à inteligência é algo que seja solucionadora de problemas, algo que facilite o solucionamento de problemas. Eu acho que a premissa básica é essa, né? Podemos ter variações do conceito de diversificações do conceito de inteligência, mas eu acredito sim que a premissa básica da inteligência é solucionar problemas. Né? Então, quando você tem uma máquina que soluciona problemas para você, você pode dizer que essa máquina é inteligente. Certo? Agora, como ela aplica, como ela usa essa inteligência, de que maneira ela funciona, acho que isso é uma questão muito relativa. Né? Então, até porque máquinas substituindo completamente as atividades humanas oferecem um risco para o futuro da humanidade. Né? Porque a partir do momento que você tem máquinas que possam ter problemas ou fugir do controle, né, elas poderão também causar problemas no dia a dia. Então, é uma questão de reflexão. Né? O que nós queremos, então? Mais uma vez eu faço a pergunta. O que nós queremos para o nosso futuro? Máquinas que nos substituam
ou máquinas que sejam colaborativas para que nós possamos continuar a solucionar problemas diversos, só que de uma maneira muito mais ágil, mais dinâmica e também com mais assertividade, né? Veja, então vamos lá, voltando à pergunta da aula, né? Que é o que é a inteligência da máquina, o que é a inteligência da máquina, né? Eu acredito então, né, após essa reflexão aqui, eu acredito que a inteligência da máquina é tudo, né, são todos os recursos que possibilitem que ela funcione de maneira a facilitar o solucionamento de problemas para o ser humano. Ok? Então não estou falando aqui que a máquina tem que ser igual ao ser humano, que ela tem que ser um androide, que ela tem que ser um robô. Ela pode ser qualquer tipo de máquina, mesmo um computador, que seja capaz de auxiliar o homem na resolução de problemas de forma inteligente. Claro que essa inteligência, na maioria das vezes, passa por tomadas de decisões. Né? Como eu disse, a máquina ela precisa ter pelo menos condições, né, de tomar decisões ou auxiliar na tomada de decisões de maneira que o ser humano consiga ter mais assertividade, né, frente aos problemas, tá certo? Então era essa a reflexão que eu queria estimular aqui nessa aula, nessa videoaula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aí. Até a próxima discussão aí, até a próxima videoaula, tá bom? Até mais.